Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Fé, Salvação e Obras. Na próxima quinta-feira, dia 28 de maio, ao pôr do sol, nós estaremos entrando na festa bíblica de Shavuot. Essa festa é mais conhecida nos meios cristãos pelo nome gentílico de Pentecostes. É a festa onde o Eterno derramou do seu Espírito sobre os apóstolos, discípulos de Yeshua, ali em Atos capítulo 2. Mas, por que o Eterno escolheu justamente este dia para derramar o seu Espírito sobre os apóstolos, discípulos de Yeshua? E qual a relação com o derramar do Espírito e a festa de Shavuot? E o que isso tudo tem de ligação com a nova aliança que nós temos em Yeshua? É a respeito dessas coisas que eu gostaria de conversar com você neste vídeo. A festa de Shavuot, ela aparece em Levítico capítulo 23, do verso 15 ao 22. Ali nesse texto, o Eterno fala a respeito de uma contagem de dias, uma contagem de semanas, 7 semanas. A contagem iniciaria após a Pêssar, teria o dia de Bicurim, que seria o dia em que o sumo sacerdote iria mover diante do templo alguns feixes de cereais, dos primeiros cereais recolhidos ali da terra, como uma oferta ao Eterno, uma oferta por movimento. Era movido consagrando ao Eterno aqueles feixes. Desde o dia de Bicurim, em que ocorria esse movimento, eram-se contados então 7 semanas, 49 dias. E neste período de contagem, que é conhecida como a contagem do Homer, aconteciam paralelos com o período da colheita do povo de Israel. E era ordenado que durante a colheita fosse se separando o trigo ou cereais para colocar no Homer. Desses cereais que eram colocados no Homer, eram feitos 2 pães que no dia de Shavuot eram consagrados por movimento. Na festa de Shavuot também eram feitas ofertas de cereais consagradas ao Eterno e dadas para sustento dos sacerdotes e levitas no templo. Além de vários outros sacrifícios e oblações que aconteciam durante essa festa. Era uma festa de grande alegria pelo sustento devido àquela colheita. Porém, os rabinos identificam um outro evento muito interessante ligado com este dia de Shavuot. Quando nós olhamos para a saída do povo de Israel lá do Egito, nós vemos que isso se deu no dia de Pêssar, no dia 15º do mês de Aviv. E o livro de Êxodo, no capítulo 19, relata que o povo de Israel no 3º mês, no primeiro dia do 3º mês, chegou aos pés do Monte Sinai. Desde esta chegada ao Monte Sinai, houve então um período em que Moisés subiu ao monte, desceu, conversou com Deus, conversou com o povo, e Deus ordenou a Moisés que santificasse o povo e separasse por 3 dias. No 3º dia, eles teriam um encontro com o Eterno. No 3º dia, o Eterno desceu sobre o Monte Sinai e proclamou as suas 10 palavras, ou os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo capítulo 20. Os rabinos identificaram que este dia em que o Eterno desceu no Monte Sinai e proclamou os seus 10 mandamentos foi justamente o dia designado para ser o dia da festa de Shavuot. Portanto, eles entenderam também que a festa de Shavuot era uma festa da dádiva da Torá. A Torá é aquela instrução do Eterno que nos ensina, que nos dá a direção para nós produzirmos frutos de justiça, para que as nossas obras sejam obras agradáveis a Deus. E no dia de Shavuot, que era o dia em que o Eterno tinha proclamado as 10 palavras, dando início ali à revelação da Torá ao seu povo Israel, era o dia em que o povo de Israel oferecia também as suas ofertas de cereais, os frutos que eles colhiam no campo, tipificando, associando com as obras de obediência aos mandamentos do Eterno, que nós devemos oferecer a Ele com a mesma alegria. Mas não para por aí. A tradição oral do povo de Israel, a lei oral de Israel, aquela transmitida de geração em geração, ela relata que neste dia em que o povo estava ali aos pés do Monte Sinai, recebendo as 10 palavras da boca do próprio Eterno, ocorreu um fenômeno muito interessante. A Torá diz que quando o povo de Israel saiu do Egito, saíram juntamente com eles muitos povos de outras nações, de outras línguas. Essas pessoas, esses povos, esses estrangeiros, eles se misturaram ao povo de Israel e estavam presentes ali no Monte Sinai.
E a tradição oral de Israel atesta que esses estrangeiros que estavam ao pé do Monte Sinai ouviram a voz do Eterno na sua própria língua natal. Alguma semelhança com Atos capítulo 2? Quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos em Atos capítulo 2, Lucas registra que, quando eles começaram a falar em outras línguas, estrangeiros que estavam peregrinando em Jerusalém por causa da festa de Shavuot ouviram os apóstolos falando na sua língua natal. O mesmo milagre que a tradição oral de Israel relata ter acontecido ali no Monte Sinai. E não só isso. Atos capítulo 2 informa que sobre os apóstolos foram vistas línguas como de fogo. No hebraico, essa expressão é lapidim. E essa mesma expressão aparece em Êxodo capítulo 20, porém o tradutor traduziu como relâmpagos. Foram vistos relâmpagos. No original, foram vistos lapidim, línguas de fogo. Portanto, nós vemos um paralelo muito grande entre os eventos que aconteceram em Êxodo capítulo 20 e Atos capítulo 2. A manifestação do Eterno ali em Êxodo capítulo 20 se representou de uma maneira diferente em Atos capítulo 2. A principal diferença é que em Êxodo capítulo 20, toda aquela manifestação foi externa ao homem. E todos que estavam ali aos pés do Monte Sinai viram aquilo e temeram. Eles foram até Moisés e clamaram: fala tu conosco, mas não fale o Eterno para que nós não morramos. Em Atos capítulo 2, aquela manifestação aconteceu, mas pousaram, internalizaram nos apóstolos. Não causou medo nos apóstolos, mas os apóstolos ficaram cheios, transbordantes, de maneira que eles glorificavam a Deus e falavam em línguas estranhas. A principal diferença é que, de um lado, nós temos uma manifestação exterior e do outro nós temos a manifestação se internalizando na vida dos apóstolos. Nós vamos entender isto melhor quando nós olharmos para Jeremias capítulo 31, sobre o anúncio da nova aliança. Ali o Eterno disse que faria uma nova aliança com a casa de Israel, com o objetivo de escrever a sua Torá no coração e na mente dos seus servos. Justamente o evento que começou a ser descrito ali em Atos capítulo 2. O apóstolo Paulo vai nos ensinar em Gálatas capítulo 5 que o fruto do Espírito é amor, paz, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fé, temperança, esperança. E ele fala no final: contra essas coisas não há lei. Ou seja, a operação do Espírito Santo nas nossas vidas produz frutos de obediência à Torá, frutos de prática dos mandamentos do Eterno. Assim nós vamos entender que o Eterno escolheu justamente Shavuot, que era a festa que remontava à dádiva da Torá, era a festa que falava a respeito da oferta dos cereais, dos frutos da terra, para derramar do seu Espírito, que escreve a Torá no nosso coração e nos capacita a produzir frutos de justiça ao nosso Deus. Por isso a festa de Shavuot deve ser tão relevante para nós, discípulos de Yeshua, porque ela comunica diretamente a nossa fé. Ela fala a respeito desse evento sobrenatural, desse enchimento do Espírito Santo que é dado a todos aqueles que entram nessa nova aliança estabelecida por Yeshua na cruz. Por isso nós vemos em todo o livro de Atos a preocupação dos apóstolos em, sempre que um grupo recebia Yeshua como Senhor, recebia a mensagem do Evangelho de Yeshua, interceder por eles para que eles recebessem o Espírito. Foi assim quando o apóstolo Pedro foi a Samaria para ver aqueles samaritanos que haviam recebido o Evangelho, e foi assim também quando Paulo encontrou um grupo em Éfeso que cria em Yeshua, mas que ainda não havia recebido o Espírito do Senhor. É deveras importante que nós busquemos sermos cheios do Espírito Santo. É deveras importante nós recebermos essa capacitação do Eterno para produzir frutos de justiça, para vencer o pecado e para ter a Torá escrita no nosso coração e na nossa mente. Yeshua certa vez ensinou que, se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito àqueles a quem lhe o pedirem? Portanto,
nós devemos buscar ser cheios do Espírito Santo, sermos capacitados com seus dons, ter a Torá escrita no nosso coração e na nossa mente, sermos capacitados a viver em santidade e oferecer ao Eterno frutos de justiça. E por isso nós devemos celebrar Shavuot buscando esse enchimento sobrenatural, nos alegrando pelo Eterno ter nos dado a Torá, nos alegrando pelo Eterno ter nos dado o Espírito que nos capacita a obedecer a Torá, e nos alegrando por em Yeshua termos entrado nessa nova aliança que transforma os nossos corações. Continue acompanhando nosso canal, curta, compartilhe com seus amigos esse vídeo e que o Eterno nos abençoe.